Vamos aqui para mais um bate-papo aqui no canal Cláudio VG. Eu quero falar com você, motorista de aplicativo, e você que caiu aqui no canal pela primeira vez, não conhecia o canal. Meu nome é Cláudio, eu sou motorista de aplicativos e aqui nesse canal nós estamos falando sobre mobilidade urbana para trazer informações, tentar ajudar o motorista de alguma forma, mesmo nesse período difícil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever e dar o like ajuda bastante ao nosso canal, tá legal? Bom, o que eu quero falar hoje é o seguinte: como, para você motorista de aplicativo, como está sendo esses últimos dias, nesse último mês aí, né, nesse período, trabalhar nos aplicativos? Eu tenho acompanhado, e uma coisa que tem me deixado estarrecido é o seguinte: nos momentos mais difíceis, antigamente, a gente ouvia os motoristas das cidades pequenas reclamando, porque é quem sofre primeiro. Porém, nesse momento, eu tenho ouvido motoristas de São Paulo, motoristas do Rio de Janeiro, motoristas da Bahia, de Porto Alegre, de todos os lugares, reclamando que está muito ruim, tá, a demanda. E mais ou menos eu já falei sobre isso em outro vídeo. A gente sabe que está havendo uma rotatividade. Na minha opinião, o que está acontecendo é o seguinte: a demanda diminuiu sim de passageiros, a quantidade de motorista aumentou muito, a Uber escancarou, aumentou o ano dos carros, né? O ano em que os carros podem rodar, a idade veicular. Isso aumentou muito o número de motoristas, diminuiu o passageiro, e agora os aplicativos ficam tendo que fazer uma rotatividade. Tem pouca corrida e tem muito motorista. O que você faz para manter todos esses motoristas trabalhando, para caso amanhã você precise aumentar caso aumente a demanda e você precise de bastante motorista? Você vai dividir. Ó, essa corrida aqui para você, tocou outra, agora essa é para você, tocou outra, é para aquele ali, até chegar a sua vez de novo. Então você acaba ficando 1 hora e meia, 1 hora e 40, às vezes 2 horas, esperando uma outra corrida, coisa que não acontecia antigamente. E está acontecendo isso até nas cidades grandes, nas metrópoles. Então, o que nós vemos no momento é uma quantidade enorme de motoristas, uma demanda menor e os aplicativos tentando distribuir um pouquinho para cada um. Gente, eu sei que muita gente não vai aguentar, tá? Principalmente quem faz isso por renda extra, não vai aguentar. Por quê? Porque chega uma hora que até você fica de saco cheio. Agora, o cara que precisa, o cara que tem que levar, o cara que sai de manhã para levar o almoço, levar a janta, esse vai insistir até que ele consiga uma outra coisa melhor. Mas, por enquanto, ele vai insistir porque não há outra solução para ele. Mas eu creio que, a continuar assim, vai haver uma debandada, porque não tem como pagar aluguel de veículo. Se você paga um aluguel de veículo e você vê que você está só trabalhando para o posto e para a locadora e para os aplicativos, e para você mesmo não está sobrando quase nada, o que você vai fazer? Você vai devolver o carro. Agora, quem comprou um carro financiado, não é tão simples assim. Chegar para o banco, está aqui, eu não quero mais, tome isso para aí, eu vou procurar outra coisa. Não é tão simples assim, que aí vem um monte de situações e o cara vai ter que continuar trabalhando e tentando pagar o seu carro. Ou então, tentar passar essa dívida para outra pessoa, que também não é fácil neste momento. E como que você está se virando? Olha, eu quando saio de casa, eu tenho algumas metas. Aí você pode perguntar: Cláudio, mas metas? Não é uma meta, não, metas. A primeira meta é você estar bem, voltar para casa bem, o seu veículo voltar bem, como saiu, inteirinho, sem nenhum problema, né? Essa é a primeira meta. A segunda meta que eu tenho aí agora que eu vou te explicar. Tem 3 metas
fora essas que eu já falei, que é a seguinte: o que eu gostaria de ganhar, o que eu preciso ganhar e o mínimo que eu tenho que ganhar. O que eu gostaria de ganhar seria um valor que eu acho que é justo pelo meu trabalho, que me daria uma certa folga para mim poder fazer as minhas coisas. O que eu preciso ganhar é aquilo que vai pagar a prestação do meu carro, o aluguel do meu apartamento, vai pagar a minha alimentação, a minha despesa e a manutenção do veículo. Isso é o que eu preciso. E o mínimo que eu posso levar é aquilo que vai deixar simplesmente as minhas contas pagas. Não vai sobrar nada, não tem regalia, né? Mas você pelo menos passa aquele mês e fala: bom, não fiquei devendo nada, não fiquei devendo prestação de carro, não fiquei devendo aluguel, fiz minhas compras, paguei luz, paguei gás para quem tem gás encanado, paguei internet, está tudo em dia e não sobrou nada na conta. Vamos embora para o outro mês. Isso é o mínimo que eu preciso, é o mínimo que você precisa também. E o que eu tenho conseguido fazer esses dias? O mínimo que eu preciso. Para falar a verdade para vocês, um dia ou outro eu tenho feito o que eu preciso, né? Como eu te falei, são 3 metas. É o mínimo, o que eu preciso e o que eu gostaria de ganhar. O que eu gostaria de ganhar já tem tempo que eu não consigo fazer. O que eu preciso, um dia ou outro. Agora, o mínimo possível, aceitável, esse é o que eu tenho feito. Agora, eu não vou para casa sem fazer esse mínimo. Porque se eu não fizer esse mínimo, alguma coisa vai ficar sem pagar, vai para o outro mês, aí vira uma bola de neve e aí vai tudo por água abaixo. Então, pelo menos o mínimo. Aí, quanto a esse mínimo, eu não falo de valores aqui no meu canal, sou contra quem posta ganhos, já falei isso aqui. Olha, você já deve ter trabalhado em outros lugares, em qualquer empresa, ninguém quer falar o salário que ganha, ninguém, né? Todo mundo esconde o teu salário, o seu salário é problema seu, não interessa ao seu colega, de repente ele tem até a mesma função que você e você ganha mais que ele, porque, sei lá, porque você é mais antigo, porque a empresa acha que você é mais valoroso para a empresa, e você não vai dizer para o seu colega: porra, eu faço a mesma coisa que você, ganho mais que você, aí o cara vai lá reclamar. Então, ninguém gosta de dizer quanto ganha, mas aqui nos aplicativos tem uns caras que adoram mostrar isso, né? E eu sou contra esse tipo de coisa, então eu nunca trabalhei com esse tipo de conteúdo aqui, tá? Nada contra quem faz, cada um faz o que quiser no seu canal, mas aqui você não vai ver esse tipo de coisa. E qual é o mínimo que eu preciso? Bom, o mínimo que eu preciso, como eu falei, é para pagar minhas contas. E as minhas contas não são iguais às suas podem ser mais ou menos. Entendeu? As suas necessidades não são as mesmas minhas, cada um tem a sua necessidade. Então, o mínimo que eu preciso não é o mínimo que você precisa, né? O que você gostaria de ganhar não é o mesmo que eu gostaria de ganhar. Então, não vamos falar em valores. Mas você tem feito pelo menos o mínimo que você precisa? Você tem conseguido fazer o que você gostaria? Ou você tem conseguido fazer aquilo que você precisa para sobrar alguma coisinha ainda, que é aquela meta que fica entre o mínimo necessário e o que eu gostaria, como eu falei aqui no vídeo? Não sei como que você, motorista, está se virando. Eu, de minha parte, estou dizendo: aquilo que eu gostaria, já fiz muito. Hoje em dia não tenho conseguido fazer. O necessário, que é pagar minhas contas e sobrar alguma coisinha para mim poder ter um momento de lazer, alguma coisa assim, ou comprar alguma coisa diferente, alguns dias e cada vez mais raros. E o mínimo que eu preciso, esse eu tenho conseguido fazer, mas às vezes tendo que esticar um pouco mais o horário, mais do que o normal, porque sem isso eu não posso ir para casa. E está desse jeito. Eu não sei como é que está para você. Agora, eu vou tocando o barco. Eu não tenho outra coisa no momento, né? Então, as minhas contas precisam ser pagas e, graças a Deus, não estou devendo nada a ninguém. Está tudo em dia, porque eu tenho conseguido ainda batalhando aqui em cima do poçante aqui do Peugeot, do Leão, né? Como eu chamo,
eu tenho conseguido ainda levar esse mínimo e pagar as contas. Desanimar? Olha, tá desanimador, mas eu não tenho chance para isso, porque a minha realidade é que eu dependo disso aqui, eu tenho que trabalhar e eu tenho que pagar as contas. Então, olha, se você está conseguindo mais, deixa aí no comentário, ou se para você a coisa está desse jeito, vamos falar sobre isso. Eu acho bem interessante.